Os alunos e alunas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e vamos direto e reto para esse que é um dos julgamentos mais importantes de outubro no âmbito dos tribunais superiores na área criminal. Estou me referindo a um entendimento extremamente relevante e polêmico, exarado recentemente pela segunda turma por maioria de 3 votos a 2 e que vai dar o que falar. Isso se deu justamente há poucos dias. A finalização do julgamento dessa ordem de habeas corpus se deu dia 17 de outubro e gravo hoje, sexta-feira, dia 19 ou 20 de outubro, eu já nem sei mais, deixa eu só confirmar aqui, 20 de outubro, 3 dias depois. Foi um caso impetrado, um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, carreira essa da qual eu faço parte, e é uma tese muito cara a todos nós que atuamos na área criminal. E eu vou explicar detalhadamente aqui para os senhores e para as senhoras. Antes de mais nada, deixa eu pedir para você deixar o joinha. Se não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o professor Pedro Coelho e através das minhas redes sociais, Instagram, Telegram e aqui também no YouTube, além do meu site, eu tento trazer as mais importantes lições da área criminal e também as mais importantes atualizações dentro desse cenário. Beleza? Tranquilo? Então, direto e reto, vamos analisar o que está por trás dessa decisão exarada por maioria na segunda turma, na ordem de habeas corpus 215.102 do STF, segunda turma. Então, preste atenção aqui para a gente entender com base em um efetivo caso concreto adaptado. Vamos imaginar que João das Couves, ele tem a propriedade, é sócio de uma empresa de sociedade limitada, beleza? Ele é sócio-gerente, ele é sócio-administrador, bacana. E aí, em razão de uma série de situações, como, por exemplo, processo trabalhista, processos cíveis, execução no âmbito fiscal, enfim, a gente tem aí a situação em que, nesses processos de execução, a empresa X, da qual é proprietário ou um dos proprietários e sócio administrador João das Couves, tem em seu desfavor penhorada uma parcela do faturamento. Isso acontece muitas vezes quando há um débito, por exemplo, tributário, e a União executa, o ente federativo executa a pessoa jurídica e, fundamentalmente, acontece o quê? Uma penhora do faturamento. Então, vamos imaginar, a empresa X fatura aí R$200 mil, e aí eu penhoro R$200 mil por mês, e eu penhoro aí 10, 20% desse faturamento. E aí vai acontecer o quê? Todas as vezes, todos os meses, os 10, 20% desse faturamento, eles vão ser abocanhados e repassados para o respectivo ente federativo, beleza? É assim que funciona. E no âmbito desse processo, a gente tem estabelecido justamente como uma espécie não, de fato, um depositário fiel aqui, um depositário judicial, justamente o sócio administrador, ou seja, nosso querido João das Couves, exatamente no sentido de que, olha, João das Couves, a cada mês você deve verificar o faturamento bruto da sua empresa, dessa empresa, e reservar 20% para bloquear e remeter justamente para a União, ou seja lá qual é o ente federativo. E assim se estabelece uma determinação e um vínculo de João das Couves para com o Poder Judiciário, justamente na figura de depositário judicial. Bacana? Tranquilo? No entanto, doutores e doutoras, depois de alguns meses, João das Couves se depara com um arroxo dentro da realidade da sua empresa. Um arroxo que pode ser para pagar, eventualmente, ou dificuldades para pagar fornecedores, para pagar folha de pagamento, para pagar outras obrigações. E, ato contínuo, deixa de fazer o repasse do faturamento penhorado. Então, naquele mês, ele faturou R$100 mil, deveria repassar 20 mil, ou 20 mil, né, 20%, e não o faz. Ou repassa menos do que isso, ou simplesmente não repassa. E isso acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, dando-se ciência a esse descumprimento de obrigação exarado ou efetuado por João das Couves, dando conhecimento ao Ministério Público, o que é que o MP fez? Ajuizou uma inicial acusatória, apresentou uma denúncia em desfavor de João das Couves, indicando o crime do artigo 168 do Código Penal. Lembrando, o artigo 168 ele vai indicar o crime de apropriação indébita, beleza?
E aí a grande questão, nesse caso, andou corretamente o Ministério Público, sim ou não? No exemplo analisado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, e é uma realidade com a qual, vez por outra, eu me deparo no exercício da função de defensor público federal no âmbito criminal. E aí, o que é que acontece? O MP, via de regra, denuncia pelo crime do artigo 168, especificamente o parágrafo 1º, inciso 2º, justamente dando aso ou dando a indicação de que João das Couves, ou essa pessoa que assim procedeu, ele deixou de cumprir uma obrigação estabelecida na qualidade de depositário judicial, entabulando aquela figura por nós conhecida de depositário infiel e, uma vez deixando de repassar esses valores que estavam penhorados, bloqueados, constritos por ordem judicial, ele, em tese, na visão do MP, ele se apropria, ele se apodera de uma parcela de valor que não seria dele, seria de outrem, objeto aqui dessa penhora. Bacana? Tranquilo? Esse é o cenário. Mas eu te pergunto, essa ideia, essa compreensão, ela é correta? Ela está 100% adequada à realidade doutrinária e jurisprudencial? Preste atenção, por quê? Porque aqui a gente tem claramente duas situações ou duas posições absolutamente divergentes. Então, longe estamos de encontrar uma solução pacífica e uniforme, mas há sinalizações para você não se perder e saber como vai se posicionar numa prova objetiva. Claro, numa prova discursiva você vai apresentar as duas visões. Numa prova de Ministério Público, por exemplo, você apresenta as duas visões, contextualiza cada uma delas e defende essa prerrogativa ou essa perspectiva mais punitiva. Em prova de defensoria, o inverso. Mas quando seja prova discursiva, seja prova oral, seja obviamente prova objetiva, você precisar indicar qual é hoje, outubro de 2023, o entendimento prevalecente, aqui sem sombra de dúvida vai ser longe da uniformidade, mas hoje prevalece a orientação de que nesse caso não há crime, e não há crime de apropriação indébita. Mas como assim, Pedro, não há crime de apropriação indébita? Isso porque o STF, notadamente na segunda turma, e não foi a primeira vez, já desde 2021 e repetindo agora, acolhe a argumentação técnica defensiva sufragada pela Defensoria Pública, no caso, a Defensoria Pública da União. E a principal tese é justamente que, de fato, o João das Couves, no meu exemplo, ele deixa de repassar ao juízo parcela da porcentagem do faturamento bruto a qual ele estava obrigado e o fez na condição de depositário judicial. Entretanto, há uma ausência de aderência típico-formal em relação a essa conduta e o crime de apropriação indébita do artigo 168. E qual é essa ausência de aderência típico-formal, Pedro? Porque para que eu cometa um crime de apropriação indébita, o meu intento e o meu ato de se apropriar, ou de me apropriar, precisa recair sobre coisa alheia. E aí, olha o detalhe, ele, como representante da empresa, ou o próprio titular da empresa, ele deixa de repassar coisa alheia? Não. Houve o bloqueio, houve a constrição do faturamento, mas o faturamento é da própria empresa que ele é representante. É, portanto, em última análise, ele deixando de repassar um faturamento que era dele próprio e não alheio, mas que ele deveria repassar. Ele descumpre uma obrigação judicial, isso aqui é indubitável, mas ele descumpre e não incorre em delito de apropriação indébita, porque ele deixa de passar e, ainda que você queira dizer, se apropria de algo que não era de outro, era devido a outro, mas não de outro, e sim dele próprio. Portanto, eu não tenho como me apropriar indebitamente de algo que já é meu. Bacana? Tranquilo? E a própria ideia aqui sufragada na tese da Defensoria Pública é que, diante disso, qual é o crime ou qual é o ilícito por ele praticado? Aí você pode dizer, bom, mas ele na figura de depositário judicial, ele deixa de cumprir os seus mandamentos, aquele regramento, deixa. Ou seja, ele se qualifica sim como depositário infiel. Bacana, mas eu posso processar criminalmente o depositário infiel e, mais do que isso, eu posso ameaçar o depositário infiel de prisão?
Não, a gente sabe que não. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu essa orientação de caráter vinculante na súmula vinculante 25, que veda por absoluto a prisão do depositário infiel na modalidade de prisão cível. Ou seja, se essa prisão não seria aqui em face de um crime de apropriação indébita, também não poderia se materializar sob pena de violar indireta ou diretamente a súmula vinculante 25. Volto a dizer, a tese é polêmica, há divergência, tanto isso é verdade que quando a gente olha para o resultado dela, a gente tem 3-2 na segunda turma. O tema ainda é obscuro dentro da primeira turma e pende essa análise no plenário. É por isso que, apesar da polêmica, se isso for questionado na sua prova, o que o seu examinador está querendo saber é se você está atualizado com esse julgado. E como eu disse, presta atenção que esse julgado ele não é isolado. No ano de 2021, eu cheguei a escrever sobre esse precedente, mas a própria segunda turma, num caso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assim se posicionou. Deixa eu ver aqui, é o HC 203.217, julgado em 25 de outubro de 2021. Olha aí, quase 2 anos atrás. Então, a gente tem, ainda que de forma apertada, essa orientação majoritária na segunda turma e hoje pode ser sugestionada como a orientação do STF. Agasalhando essa posição majoritária, temos, além do ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Edson Fachin, para minha particular surpresa, assim também se posicionou, e o relator do HC ora comentado, o ministro Nunes Marques. Em sentido diverso, o ministro Toffoli e o ministro André Mendonça. E o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essa condenação, caso se materializasse nessa situação particular por mim narrada de João das Couves, caracterizaria a absoluta e inadmissível violação ao princípio da legalidade, uma vez que não haveria de se falar em apropriação de coisa alheia, já que aquela parcela do faturamento não encaminhada era da própria empresa e foi efetuada pelo seu representante legal. Bacana? Tranquilo? E ainda fez o destaque que admitir isso como crime seria uma forma enviesada de burlar a súmula vinculante 25 e viabilizar, do ponto de vista concreto, a prisão do depositário infiel. Beleza? Tranquilo? Bacana? Questão extremamente polêmica, mas o mais importante é que você tenha a, de fato, leitura de uma posição, da outra, saber como o Supremo Tribunal Federal se posicionou, mesmo com a sua visão crítica, concordando ou não, mas, acima de tudo, entendendo o raciocínio aqui. Eu sempre falo para os meus alunos, o mais importante não é a gente decorar aqui o que disse o STF, o que disse o STJ. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a nossa cachola é limitada. A partir do momento em que você entende o raciocínio, a coisa fica mais fácil de ser relembrada e de você compreender, o que facilita tudo, sem dúvida alguma. E essa é a minha missão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Comenta aí embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e divulga o nosso canal aí para os seus amiguinhos e amiguinhas. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links interessantes de cursos por nós lecionados abertos, beleza? Tranquilo? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau!